Kids, eu sou o tio Márcio. E eu sou a tia Marie e já vai ficando de pé. Porque nós vamos cantar e dançar com muita alegria. Senhor Jesus, tão grande é o teu poder e o teu amor sustenta o meu viver. Eu cantarei com toda a gratidão. Eu posso olhar ao céu e contemplar e receber razões pra te louvar, pois o Senhor me deu da escravidão e nos alegraremos. Com brados vamos te dizer que o nosso coração é teu, imersos em tua paixão, libertos pelo teu perdão, não temos mais o que temer. Não. Será que nós nos esquecemos quem é o Deus a quem servimos? Só Ele é o santo e vivo Deus. Derrama em nós o amor que faz cantar, e a Ti, Senhor, iremos celebrar, pois só Tu és bondoso e vivo Deus. E nos alegraremos, com brados vamos te dizer que o nosso coração é teu, imersos em tua paixão, libertos pelo teu perdão, não temos mais o que temer. E nos alegraremos, com brados vamos te dizer que o nosso coração é teu, imersos em tua paixão, libertos pelo teu perdão, não temos mais o que temer. Não. Ouça essa música, porque chegou a hora da declaração da criança. Meninos, prestem muita atenção, pois a declaração começa com a gente. E meninas, depois dos meninos, vamos continuar a declaração muito bonita, hein? No 3, então, vamos à nossa declaração. 1, 2, 3. Eu sou o homem criado por Deus. Eu sou mulher criada por Deus. Deus me ama, Jesus me salva. Sou importante para Deus. Quero alcançar meu máximo Pra Deus, estudo a Bíblia pra saber viver. Obedeço minhas autoridades, e vivo em paz com os outros. Amo Jesus, Sua palavra, minha família, o Brasil, minha igreja, o Nova Kids e você! Nossa, Nova Kids, que declaração maravilhosa, hein? Mas não sai daí não, porque a gente vai para um quadro incrível. Você já olhou para alguém e pensou o que se passa na cabeça dela? É isso que nós teremos no quadro de hoje, biblicamente. Aqui, no Momento Alegria, vocês vão ver como é a cabeça de uma criança Nova Kids. Então preste atenção, sente no seu sofá, abra bem os seus olhos para ver nossa primeira cena. Eu tô quase pra passar dessa fase dificilzona. Esse jogo é muito legal. Esse Free Fridays é muito top mesmo. Joberlindo, você já fez sua meditação hoje? Tá na hora. Meditação? Juberlindo, olha isso aqui. Esse versículo aqui tá fichinha pra ti, rapaz. Isso aqui tu memoriza no carro. Não. Tu memoriza sabe onde? Na fila pra entrar no Nova Kids, meu amigo. Isso aqui é muito fácil pra ti. Quantas vezes tu já fez isso? Então nem ter dedo suficiente pra contar, meu amigo. Ei, faz o seguinte, ó. Fala, mamãe, eu já memorizei, já meditei, já foi tudo, já. Volta o teu jogo, tá top aí, rapaz. Esse é besta. Que isso? Joberlindo, a sua meditação não pode ser feita de qualquer jeito, muito menos no carro. A Bíblia diz que devemos buscar o Senhor todos os dias e devemos tirar um tempo para isso. É por isso que a regra do Top Kids é meditar todos os dias e decorar os versículos para nunca mais esquecer, pois eles vão te ajudar em vários momentos da sua vida. E outra coisa, Joberlindo, você não pode mentir para sua mãe, porque ela confia em você. E mais,
Ninguém mente ao Senhor, muito menos você. Então medita direitinho, decora esses versículos e no domingo, quando você falar os versículos, você vai nem precisar da ajuda do professor, beleza? Ô mãe, eu já tô indo meditar, tá? Eu vou só pegar meu material aqui, mas eu já vou meditar. Tá bom, meu filho, também vou fazer minha meditação. Se precisar de ajuda, é só chamar. Então, Nova Kids, vocês viram que o Joberlino tomou a decisão correta. Ele decidiu seguir o Espírito e falar a verdade, obedecendo a Deus e abandonar a mentira. Então, nas lutas de vocês durante a sua semana, quando vocês querem mentir ou falar a verdade, lembrem dos versículos que decoraram aqui no Nova Kids e decidam obedecer a Deus. Então agora, preste atenção que a gente vai ter mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Biblicamente. Nova Kids, que quadro incrível, grandes aprendizados, não é mesmo? Agora você vai ficar de pé e cantar com a gente com muita alegria. Eu li na Bíblia e vou contar pra vocês que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Agora, Nova Kids, você pode sentar, porque nós vamos voltar com a segunda parte do nosso quadro de hoje. E estamos de volta com o nosso quadro Biblicamente. Então sente aí no seu sofá, preste bastante atenção e abra seus olhos para a nossa segunda cena. Ai, eu tô tão feliz que eu tirei um 10 na prova. Se bem que a prova tava super fácil. E a professora pegou muito leve com a gente. Mas, parando pra pensar, a Ana tirou uma nota tão baixa. Mas como? Se a prova tava super fácil. Sabe por quê? Tu não sabe que a Ana, ela é burrona. Ela nem estuda. Ela vive faltando aula. E quando ela vai pra aula, ela nem termina as tarefas dela. Sabe uma coisa? Ela devia estudar em casa. Mas ela é burrona pra isso. Eu vou te dar uma dica de amigo, uma dica de amigo. Amanhã, você reúne os teus amigos assim da escola,
pra rir dela e mostrar a tua nota 10. Pode parar com isso aí. Você nem sabe o que a Ana tá passando. Ela pode estar com algum problema na casa dela, com alguma dificuldade com a família, e você nem perguntou dela antes. Você aprendeu que Deus ele não gosta quando a gente zomba das pessoas. Então, ao invés de zombar da Ana, você deveria ajudá-la, já que você tirou uma nota tão boa. E você poderia, assim, mostrar para ela que Jesus a ama. Parando para pensar, a Ana nunca tirou uma nota tão baixa. Eu acho que eu vou ajudar ela. Ela deve estar precisando de ajuda. Ô, Ana! Nova Kids, em Romanos 7:21, Paulo fala que quando ele quer fazer o bem, o mal o acompanha. Eu sei que vocês querem fazer o que é certo, mas sempre tem aquela parte pequena que diz para você fazer o que é errado. Mas sempre o melhor fazer é agradar a Deus fazendo o que é certo. E para você vencer suas lutas diárias, você tem que meditar, decorar seus versículos e ler a Bíblia todos os dias. Então, Nova Kids, fica por aqui o nosso quadro Biblicamente. Obrigado e tchau! Mas que quadro incrível, hein, Nova Kids? Quantas coisas podemos aprender, hein? Mas sentados mesmo, vamos cantar, que queremos ouvir a voz de Deus. 1, 2, 3, 4. Como será ouvir a voz de Deus, o Criador do universo? Ele falou e tudo aconteceu. Sua voz é poderosa, fez o céu, a terra e o mar. Com apenas uma palavra, tudo ele pode mudar. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. 1, 2, 3, 4. Como será ouvir a voz de Deus, o Criador do universo? Ele falou e tudo aconteceu. Sua voz é poderosa, fez o céu, a terra e o mar. Com apenas uma palavra, tudo ele pode mudar. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. Quero ouvir a voz de Deus, quero conhecer a voz do Deus que me criou. 1, 2, 3, 4. Que domingo incrível, Nova Kids! Agora nós vamos falar com Deus. Então feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e repita assim com o tio. Senhor Deus, Senhor Deus, me ajude sempre me ajude sempre a vencer as tentações a vencer as tentações e controlar a minha mente. e controlar a minha mente. Eu quero sempre Eu quero sempre te obedecer. te obedecer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Mas que momento de alegria incrível, hein, Nova Kids? Mas fica por aí, porque agora nós vamos de História Bíblica. Olá, Nova Kids! Eu sou o professor Davi e sejam bem-vindos à História Bíblica. Eu estou muito feliz de estar aqui com você hoje para contar uma história incrível que veio aqui, ó, da Bíblia.
a palavra de Deus. E você já sabe, todas as histórias aqui da Bíblia, elas são 100% verdade. Mas antes de nós começarmos a nossa história, nós precisamos revisar as nossas 3 regras aqui da história bíblica. E a nossa primeira regra é sentar educadamente. Por isso, onde você estiver agora, você vai se sentar. Pode ser no sofá, pode ser no chão, na cadeira, se sentar. Nada de ficar deitado. Combinado? E a nossa segunda regra é você prestar atenção. Então você vai abrir bem os seus olhos nesse momento e não vai tirar os seus olhos aqui dessa tela. Beleza? E a nossa última regra é fazer silêncio. Silêncio para que você possa escutar aquilo que Deus quer falar com você hoje. Então nada de ficar conversando, silêncio total. Combinado? Antes de nós começarmos a nossa história, eu quero fazer uma pergunta para você. Em algum momento você já passou por uma situação muito difícil? Uma situação que você pensou, e agora? O que eu vou fazer? Eu já passei por uma situação dessa. Mas você sabia que quando a gente passa por essas situações, nós temos a oportunidade de confiar em Deus. E na história de hoje, você vai conhecer um personagem que passou por uma situação difícil, mas ele confiou em Deus. Semana passada, nós vimos que o exército dos Medos e Persas invadiram a Babilônia. E o rei Belsazar foi morto. E agora, ali a Babilônia tinha um novo rei para governar a Babilônia. E o nome desse rei se chamava Rei Dario. Repita comigo, Rei Dario. O rei Dario agora era o responsável por governar toda a Babilônia. Só que a Babilônia era muito grande. Então, ela tinha muitas pessoas. E a primeira coisa que ele fez foi dividir a Babilônia em 120 partes. E ele colocou 120 pessoas para cuidar de cada uma dessas partes. E essas pessoas, elas eram chamadas de sátrapas. Repita comigo, sátrapas. E os sátrapas, eles tinham uma tarefa. A tarefa deles era observar o reino e prestar contas para o rei, para que o reino não tivesse nenhuma perda. Vou dar um exemplo para vocês do trabalho dos sátrapas. Eles ficavam observando e, por exemplo, quando faltava água em alguma região, eles iriam e avisavam o rei, falavam, rei, está faltando água naquela região. Então o rei ia e providenciava a água, porque sem água os animais poderiam morrer, as plantações poderiam morrer. Então esse era o trabalho dos sátrapas. Eles ficavam observando, prestando atenção em tudo, para que o reino, eles prestavam contas, para que o reino não tivesse nenhuma perda. Só que, em cima desses sátrapas, o rei colocou 3 supervisores. E esses supervisores eram responsáveis pelos sátrapas. Eles que cuidavam, eram os chefes ali dos sátrapas. E um desses supervisores você já conhece. O nome dele é Daniel. E olha só, Daniel já estava bem velhinho, já tinha passado por vários reinados ali, vários anos. E ele era um dos supervisores que cuidavam, ajudava ali no reino. E a palavra de Deus fala que Daniel fazia o seu trabalho com excelência. Tudo que o rei mandava fazer, ele fazia dando o seu melhor, fazendo tudo bem feito. E isso chamou a atenção do rei. O rei viu que ele era um homem trabalhador, um homem fiel, um homem que era muito mais inteligente do que todos os outros sátrapas e todos os outros supervisores. E o rei estava pensando em colocar Daniel como governador sobre toda a Babilônia. Olha que incrível! Esse era o emprego dos sonhos daquela época. Era um emprego assim top, top, top. E Daniel, o rei estava pensando em colocar Daniel como governador ali sobre toda a Babilônia. Só que aqueles outros supervisores e os outros sátrapas ficaram sabendo desse pedido que o rei queria fazer, desse desejo do rei de colocar Daniel como governador. E vocês acham que eles ficaram felizes por Daniel ou eles ficaram chateados com esse desejo do rei de colocar Daniel como governador? Eles ficaram chateados, eles ficaram com inveja.
Então eles começaram a bolar um plano para tentar achar alguma falha, algum defeito em Daniel. Então, enquanto Daniel estava trabalhando, fazendo seus serviços, aqueles sátrapas estavam ali observando, procurando ver se eles achavam algum defeito em Daniel, ver se ele errava em alguma coisa, ver se ele roubava alguma coisa. E eles ficaram observando e sabe o que eles acharam de errado em Daniel? Nada. Porque Daniel era um homem íntegro. E você sabe o que é integridade? Integridade é você fazer o que é certo em todas as situações, mesmo que esteja alguém olhando ou não. Daniel era um homem íntegro. Mesmo que tivesse alguém olhando ou não, ele dava o seu melhor, ele fazia tudo certinho. E aqueles outros homens invejosos, os sátrapas, os supervisores, não conseguiram achar nenhuma falha em Daniel. Sabe o que eles acharam em Daniel? Eles puderam ver Deus através da vida de Daniel, porque eles falaram assim: olha, nós não vamos achar nenhum defeito em Daniel, a não ser que a gente coloque Daniel contra o seu Deus. Então foi esse o plano que eles tiveram. Eles foram correndo até o rei e eles bolaram um plano para prejudicar Daniel. E chegaram com o rei e disseram: ó rei, viva para sempre. Nós, todos os sátrapas e todos os supervisores, nós queremos que você faça um decreto. E nesse decreto você deve dizer que nenhum homem deve orar para um outro rei, apenas para o Senhor. E o prazo desse decreto deve ser de 30 dias. E durante esse período de 30 dias, se alguém orar a algum outro Deus, essa pessoa deve ser jogada na cova dos leões para virar comida de leão. Olha, Nova Kids, o plano que aqueles sátrapas estavam fazendo para prejudicar Daniel. Já pensou um plano desse? Onde você não poderia orar a Deus durante 30 dias? Um absurdo, né? Mas foi isso que eles fizeram. E o rei Dario, quando viu aquele plano, ele achou o máximo aquele plano, acredita? Porque ele achou que aquele plano exaltava ele estava querendo para ele aquilo que é devido a Deus, a adoração que é devida a Deus. E teve mais. Aqueles sátrapas disseram assim: ó rei, esse decreto deve ser assinado conforme a lei dos medos e dos persas. A lei dos medos e dos persas era uma lei que, depois que fosse assinada, nem mesmo o rei poderia mudar. Aquela lei tinha que ser cumprida. E o novo decreto dizia o seguinte: decreto do rei: nenhum homem pode orar a outro Deus, exceto o rei Dario. O prazo, 30 dias. Sentença: quem desobedecer essa lei deverá ser jogado na cova dos leões para virar comida de leão. Esse foi o decreto que o rei Dario escreveu. E imagina só, esse decreto terrível. E sabe quem ficou sabendo desse decreto? Daniel ficou sabendo desse decreto. E agora, o que Daniel ia fazer? Sabe o que Daniel fez nesse momento? Ele fez aquilo que ele fazia todos os dias. Foi orar ao Senhor, foi orar a Deus. E a Bíblia fala que ele orava 3 vezes ao dia. Ele ia até a sua casa, se ajoelhava num quarto, no segundo andar, e ali ele orava com as janelas abertas em direção a Jerusalém. E ali ele agradecia a Deus, fazia seus pedidos a Deus. Nós podemos ver que Daniel era um homem de oração. Nova Kids, Deus também quer que você, menino, menina, seja uma pessoa de oração. Mas não aquela oração que fala: Deus, obrigado por esse momento, amém. Não, aquela oração que você conversa com Deus, que você diz os seus pedidos para Deus, que você conta o seu dia. A palavra de Deus fala que quando você ora, Deus se alegra muito. Deus gosta muito de ouvir a sua oração. Mesmo Daniel, sabendo que ele poderia
ser morto, ao orar a Deus, ele decidiu ser fiel. Mesmo naquela situação difícil, ele decidiu obedecer a Deus. Porque são nas situações difíceis que eu e você temos a oportunidade de confiar em Deus. Repita isso comigo. São nas situações difíceis que eu tenho a oportunidade de confiar em Deus. E Daniel confiou em Deus e obedeceu a Deus. Ele decidiu não obedecer à lei do rei Dario. Nova Kids, a palavra de Deus fala que eu e você, nós devemos obedecer às nossas autoridades, que nós devemos obedecer às leis que as nossas autoridades fazem. Mas, quando essa lei vai contra a palavra de Deus, vai contra a lei de Deus, nós devemos obedecer a Deus. E eu vou dar um exemplo para você. Imagina só, talvez algum dia que você possa estar ali no supermercado e alguma autoridade sua chega com você e fala assim: olha, pega esse chocolate e esconde, olha, no seu bolso. Não deixa ninguém ver, porque a gente vai sair aqui do supermercado sem pagar. Você acha que essa é uma atitude que agrada a Deus? Sim ou não? Não, Deus não se agrada dessa atitude. Por isso você deve obedecer a Deus, não obedecer a essa sua autoridade. Porque quando essa autoridade vai contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, nós devemos obedecer a Deus. Repita comigo. Quando eu tiver que escolher entre Deus e os homens, eu devo escolher a Deus. Isso, sempre escolha obedecer a Deus. E foi isso que Daniel fez ali naquela situação. Ele decidiu obedecer a Deus. E isso mostra uma característica do caráter de Daniel. Sabe qual é? Isso mostra que Daniel era um homem de coragem. E você sabe o que é coragem? Coragem é você fazer o que é certo, mesmo que você seja o único, mesmo que você sinta medo, e mesmo que você ache muito difícil. Isso é coragem. Daniel estava passando por uma situação muito difícil, mas mesmo assim ele decidiu obedecer a Deus, ser corajoso. E ali, enquanto ele estava orando, agradecendo, pedindo a Deus, olha só quem estava observando Daniel. Aqueles outros sátrapas, aqueles outros supervisores invejosos, eles estavam vendo ali Daniel orando. Então eles sabiam que Daniel iria orar a Deus. E aí eles pegaram, foram correndo até o rei Dario para contar para o rei aquilo que eles tinham visto ali com Daniel orando. Foram lá, reuniram os sátrapas, reuniram os outros supervisores e chegaram até o rei e disseram: ó rei, viva para sempre. Lembra do decreto que você assinou? Pois bem, aquele exilado de Israel não dá ouvidos ao seu decreto. Ele orou a outro Deus, por isso ele deve ser jogado na cova dos leões para virar comida de leão. Olha só o que aqueles homens invejosos estavam fazendo para prejudicar Daniel. E quando o rei ouviu aquilo, quando o rei Dario ouviu aquilo, ele ficou muito triste, porque Daniel era amigo dele. E ele ficou preocupado, e a Bíblia fala que ele passou o dia inteiro, o restante do dia, tentando livrar Daniel da cova dos leões. E ele fez de tudo. Mas aqueles sátrapas lembraram e disseram: ó rei, lembra que você assinou o decreto, conforme a lei dos medos e dos persas. Isso significava que aquela lei não poderia ser mudada. E não tinha outra escolha para Daniel, a não ser jogado na cova dos leões. Então pegaram Daniel e levaram até a cova dos leões. Mas antes de jogarem Daniel na cova dos leões, o rei Dário se aproximou dele e disse: Daniel, que o Deus a quem você serve continuamente te livre da cova dos leões. Então pegaram Daniel e jogaram na cova dos leões. E agora?
O rei Dário ficou muito triste com aquela situação. A palavra de Deus fala que ele não quis comer, ele não quis participar de nenhuma festa, não quis nenhuma diversão, não queria conversa com ninguém. Ele até não conseguiu nem dormir de tão preocupado com Daniel. Ele viu Daniel praticamente ser jogado numa sepultura enquanto ele ainda estava vivo. Ele imaginou, e agora o Daniel com certeza vai morrer ali naquela cova, não tem outro jeito. E ele ficou muito triste. E agora o que ia acontecer com Daniel? Ele estava sozinho ali na cova dos leões. Errado. Daniel não estava sozinho. A palavra de Deus fala que Deus enviou um anjo. E esse anjo protegeu Daniel e fechou a boca dos leões. Nova Kids, a palavra de Deus fala que Deus sempre vai estar com você, sempre vai cuidar de você, e Ele vai estar com você nos momentos felizes, Ele vai estar com você também nos momentos tristes, e é nesses momentos de dificuldade, nos momentos tristes, que eu e você temos a oportunidade de confiar em Deus. E foi isso que Daniel fez, mesmo naquela situação ali, onde ele foi jogado naquela cova dos leões, ele confiou em Deus, e Deus protegeu Daniel. Nunca se esqueça, Deus sempre está com você, e Ele te protege. Mas o rei Dario não sabia daquilo, então ele passou, ficou preocupado, mas a palavra de Deus fala que quando foi de manhã, bem cedo, ele correu até a cova dos leões, chegou lá, e mesmo triste, ele perguntou, virou e disse, gritou por Daniel, e disse, Daniel, o Deus a quem você serve, te livrou do poder dos leões? Ele não esperava nenhuma resposta, mas Daniel respondeu, ele diz, ó rei, viva para sempre. O meu Deus me livrou, enviou o seu anjo e me livrou do poder dos leões, e os leões não me fizeram nenhum mal, porque fui considerado inocente, e também não cometi nenhum mal contra ti. Quando o rei Dario ouviu aquilo, ele ficou muito feliz, ele ficou muito alegre, e imediatamente ele mandou tirar Daniel da cova dos leões. E ele ficou feliz, e quando Daniel saiu da cova dos leões, ele ficou admirado, porque ele percebeu que Daniel não tinha nenhum arranhão, não tinha nada, os leões nem chegaram perto de Daniel. Então, a segunda coisa que o rei Dario fez foi mandar jogar aqueles acusadores, os sátrapas, todos aqueles sátrapas, os supervisores que tinham acusado Daniel, mandou jogar eles na cova dos leões. E a Bíblia fala que antes deles caírem no fundo, chegarem no fundo, os leões despedaçaram eles e quebraram até os ossos. E o rei Dario também escreveu um novo decreto. E eu vou ler para vocês o que estava escrito nesse novo decreto. Olha só, ele disse assim, paz a todos, eu decreto que todos, em todo o meu reino, temam e respeitem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, o Deus que nunca muda, o seu reino nunca será destruído e o seu poder nunca acabará. Ele liberta e salva o seu povo. Ele faz grandes milagres e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Por causa da fidelidade de Daniel, por causa da sua obediência, o rei Dario pôde ver e pôde conhecer o nosso Deus. Nova Kids, que você possa decidir ser como Daniel, ser obediente, ser fiel, mesmo nas situações difíceis. Pois é nas situações difíceis que eu e você temos a oportunidade de confiar em Deus. Repita comigo. São nas situações difíceis que eu tenho a oportunidade de confiar em Deus. Que Deus abençoe você e até a próxima semana. Tchau.